Olá, povo de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo para você que está sempre entrando ou para você que está entrando a primeira vez no canal Colégio do Discípulo, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. E que bom poder estar aqui em mais um vídeo falando novamente sobre a Palavra de Deus. Para você que está sempre aí com a gente, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, comentar, dar o seu like. Para você que está entrando a primeira vez, tá bom? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like e ativar o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que a gente coloque aqui no canal, tá bom? Quando você faz isso, você vai ser edificado pelo que a gente coloca aqui e também vai nos ajudar muito, tá bom? Então, é de graça, é rapidinho, não custa nada e você ajuda bastante o canal, porque o YouTube ele vai abrir uma acessibilidade maior quando ele entender que os nossos conteúdos são importantes, e ele vai entender isso quando você fizer todo esse processo, tá bom? Então, conto contigo. Hoje nós vamos para a nossa primeira conversa sobre EBD do ano, tá? Essa playlist onde a gente tem na conversa sobre a EBD, a gente vem aí comentando assuntos da revista da Escola Dominical. Nós já estamos no segundo trimestre de 2024 da revista da CPAD dos adultos, tá bom? Que está aqui atrás de mim. A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós estamos então na primeira lição desse trimestre. Vai nessa playlist, a mesma playlist que está a conversa sobre IBD, que é a playlist do segundo trimestre de 2024. Assiste lá a primeira lição, tá bom? Que é o início da caminhada, tá? Vai lá, vai também na descrição, porque tem esboço da lição, tem dinâmica, tem subsídio e tem também um link das redes sociais e o link também do nosso grupo no WhatsApp, o grupo Manual da EBD. E nós seguiremos sempre, claro, sendo edificados pela Palavra de Deus. A primeira lição tratou do início da caminhada, falou sobre os dois caminhos e no tópico 2 falou sobre o novo nascimento. Tanto no texto áureo quanto na leitura bíblica em classe, o texto de João 3 ele é destacado e é o assunto da lição. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. Ao falar com Nicodemos, Jesus disse que o novo nascimento é nascer do Espírito. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade divina e a ele cabe produzir no homem essa experiência. Jesus diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, essa ação do Espírito de Deus se dá no espírito do homem, fazendo sobressair a imagem de Deus, a qual ali está em forma latente, gemendo por sua libertação. Afinal, ela se encontra retida num corpo cuja alma está contaminada pelo pecado. Vai na nossa playlist também que fala sobre a tricotomia, e lá você vai ver sobre o espírito, alma e corpo, como que a alma contaminada pelo pecado, ela acaba mortificando o espírito do homem que precisa ser lançado pelo Espírito de Deus para que ele possa reviver em uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Então quero nesse vídeo aqui, na nossa conversa sobre a EBD, falar sobre o novo nascimento ainda, da qual eu vou tratar aqui pelo termo de regeneração, que é um termo que eu prefiro usar, também chamado de novo nascimento, também chamado de nascer de novo. A regeneração também se trata disso. Eu quero tratar aqui com você o que a regeneração produz, os efeitos da regeneração, o que a regeneração garante, o caráter da regeneração e os resultados dessa regeneração. Começando sobre o que a regeneração produz. Embora Jesus falasse muito por parábolas, ele não trata o Novo Testamento como uma mera figura de linguagem, mas usa uma linguagem clara, objetiva e real. Da mesma forma como uma pessoa nasce fisicamente, a vida espiritual tem de ter também o seu próprio nascimento na perspectiva de Deus. Então, em primeiro lugar, a regeneração estabelece a distinção das naturezas. Todo homem biológico é homem natural, mas quando nasce de novo passa a ser homem espiritual. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, o homem carnal, à luz do que se lê em Coríntios, ele é o crente que deixa de andar em espírito para se inclinar às coisas da carne. 1 Coríntios 3, no versículo 1. O próprio Paulo diz para a igreja de Corinto que queria falar com ele como espirituais.
mas não pode. Então ele fala com eles como a carnais, como a meninos em Cristo. Então veja que nesse processo de nascimento, de evolução, de crescimento, alguém carnal é alguém menino. Então regenerado é o homem natural que ganhou natureza espiritual. E pensa entre a primeira e a segunda natureza também é descrita aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas ao que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, a regeneração, ela faz a distinção entre a natureza carnal e a espiritual. Em segundo lugar, garante domínio sobre a carne. O crente regenerado adquire consciência de que deve andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Ele também sabe que dispõe de condições espirituais à altura para exercer esse domínio. Romanos 8, versículo 2 e versículo 5, Paulo diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. O texto de 1 João, capítulo 3, no versículo 9, diz que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então todo aquele que é nascido do Espírito, ele tem domínio sobre a carne. A regeneração também garante que o crente vença o mundo. Como a gente sabe, o mundo, na concepção bíblica, é mais do que o universo ou planeta Terra. Implica em almas. João 3,16, por exemplo, nessa conversa sobre Nicodemos, ele diz que Deus amou o mundo. E isso não é o universo, mas o texto está se referindo às almas, às pessoas e também o sistema pecaminoso. O apóstolo João exorta os crentes a não amarem o mundo, em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. O mundo como sistema pecaminoso é apresentado como um grande inimigo do homem, que é capaz de distanciá-lo de Deus. Então, vencer o mundo implica declarar guerra contra ele. E qualquer um de nós sabe que o mundo é suficientemente grande para nos absorver. Entretanto, temos que vencê-lo, e a condição para isso é dada a nós pela regeneração. João também diz em 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, a regeneração também afasta do pecado. 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E ele também diz no capítulo 5, no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é regenerado conserva em si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, nos afasta do pecado, como também produz amor e conhecimento de Deus. Então, a regeneração impõe a prática do amor como uma condição espontânea de coração. 1 João ainda, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Repare que a linguagem sendo usada é sempre nascido de Deus, é novo nascimento, é regeneração. Então, a regeneração também capacita o crente à prática da justiça. A justiça divina é diferenciada da justiça do homem. É também enfatizada na Bíblia e cobrada de nós, crentes, porque Deus é justo. Em Miqueias 6,8, diz que ele te declarou, ó homem, que é bom, e é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Então, praticar a justiça, segundo Deus, é algo possível somente aos regenerados. Isso a gente vê em João, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então vamos ver os efeitos da regeneração, porque é impossível uma pessoa regenerada não demonstrar os resultados dessa transformação espiritual promovida pelo Espírito Santo em sua própria vida. Assim observam-se seus efeitos no intelecto, na vontade e também nas emoções, tá? Então no intelecto, a gente vê que uma mente que antes abrigava a lascívia e maquinava pensamentos mal contra o próximo, desenvolve-se. Agora,
na direção de Cristo, aprimorando-se no conhecimento do sagrado. Colossenses 3, versículo 10, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. E também na vontade, porque a pessoa regenerada passa a demonstrar outros interesses na vida. Seus valores são trocados, suas opções de vida apontam para direções distantes do pecado. Algo misterioso ocorre no coração. Então, o Espírito Santo ele passa a exercer o controle sobre a vontade dessa pessoa. Aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, Paulo diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Segundo a Tessalonicenses 3,5, também Paulo fala sobre isso. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 21 também. Então, na vontade do homem é também produzida uma mudança pelo Espírito Santo e as velhas vontades ficam para trás e agora o que eu procuro são novas coisas. Assim como também nas emoções é visto os efeitos da regeneração. O sentimento de ódio, o rancor, o ressentimento contra alguém são substituídos por um novo sentimento de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 8, ao qual não havendo visto, amai, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então, a regeneração produz efeitos no intelecto, na vontade e nas emoções do homem. Então, vamos ver também o que a regeneração garante ao homem, porque uma vez regenerado, tornamos-nos parte da família de Deus, adquirindo a seguinte condição espiritual: a adoção de filho de Deus e o direito à herança eterna. Então, a regeneração nos garante a adoção como filhos. Então, a gente continua a observar os aspectos que ocorrem na vida do pecador que recebe a Cristo como Salvador. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 12, João diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a presunção humana de achar que todos os homens são filhos de Deus não corresponde à verdade. Nós nos tornamos filhos de Deus porque não éramos antes. Então, se o texto diz que se tornam ao receber Jesus como Salvador, então ninguém precisará jamais adotar um filho natural, porque já é filho. Então, Deus, que é o Pai, ele tem apenas um filho, o qual, por ser o único, é chamado de filho unigênito, como João 3,16 na própria conversa com Nicodemos. Então, nós nos tornamos filhos por adoção. A regeneração nos garante a adoção como filho. E também nos garante a herança eterna. Essa adoção é algo tão legal, e digo legal de legalidade, que ela inclui a pessoa salva na família de Deus, responsabilizando-a pela obediência filial. Como consequência dessa filiação, o crente passa a ter todos os direitos e privilégios de um filho. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17, na parte A, e se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tá? Então, a regeneração é isso. Um tema tão complexo que Jesus diz a Nicodemos como o vento, no capítulo 3, versículo 8, cuja procedência desconhecemos e cuja presença sentimos. Então, essa regeneração se dá por iniciativa divina e ninguém nasce de novo por vontade própria, mas pela vontade de Deus. João capítulo 1, versículo 13 diz que são nascidos não segundo o sangue, nem segundo a carne, nem sob a vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então vejamos o caráter da regeneração, do novo nascimento. Não existe meio nascimento. Ou a pessoa é nascida ou não é. Uma vez que nasceu de novo, espera-se que cresça. Caso contrário, será como os crentes de Corinto que nós vimos aqui, chamados de carnais e meninos. Embora houvessem passado pela regeneração, na expressão lavados que Paulo usa em 1 Coríntios 6,11, Paulo esperava ver essa vida espiritual neles, mas, para sua tristeza, havia uma vida carnal. Então eles não cresceram nesse novo nascimento, nessa regeneração. Então vejamos os resultados da regeneração. O crente regenerado dispõe de benefícios espirituais sem limite. Tudo depende do seu interesse em crescer, demonstrado nos seguintes atos que nós vimos aqui. Não vive mais no pecado, 1 João 3,9. Pratica a justiça, 1 João 2,29. Vence o mundo, 1 João 5,4. Satanás não pode tocá-lo, 1 João 5,18.
manifesta o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Então, a preocupação que temos com os efeitos da conversão leva-nos, às vezes, a ter dúvida quanto à experiência de salvação de algumas pessoas. Não nos cabe julgar, mas, em caso de dúvida, bom mesmo é orar e, tanto quanto for possível, aproximar-nos daquela pessoa para a tentativa de ajudá-la a estar mais perto de Deus. Então, quando Paulo exorta os crentes de Corinto, por exemplo, ele exorta para que eles vissem nele uma forma de agir diferente. E Paulo também diz que orava por eles. Então, a maior atitude de um cristão que já passou pela regeneração e maturidade é se aproximar e orar por aqueles que ainda não amadureceram nesse novo nascimento, tá bom? Nesse trimestre, nós vamos seguir aí vendo como nós podemos ganhar maturidade e seguir em santificação e perseverança para chegarmos ao céu. E eu espero você até o próximo vídeo, espero ter contribuído para a sua reflexão nesse vídeo. Deus abençoe sua vida e um abraço.